Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2023 do fundo XPPR11, é o XP Propriedades, Fundo de Lajes Corporativas. Então fique conosco que a gente vai falar do relatório gerencial e também uma pequena análise financeira através de seus informes trimestral e mensal para saber como é que está a saúde financeira do fundo, ok? Se você gosta então desse tipo de assunto, FIF, Agro e FI Infra, o principal assunto aqui no canal, tá? Não deixe de se inscrever, ajuda muito a gente aqui, tá? Deixar também o seu like. E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se você tem interesse em ser membro do canal, ganhar algumas vantagens aí, uma delas é você ser atendido prioritariamente nos pedidos de vídeo, tá bom? E alguns vídeos aí exclusivos que a gente tem preparado aí para os membros do canal, ok? Então se informe aí na raiz do canal. Vamos lá então, fundo que é de lajes corporativas ali, né? Apesar de poder ter também dentro da sua política de aquisição imóveis de educação e hospitais, mas hoje ele só tem lajes corporativas dentro do seu portfólio. É um fundo que tem desde dezembro de 2019 mais de 514 milhões de patrimônio líquido, mas a gente vai ver que ele tem mais de 1 bilhão em ativos. Né? O fundo tem uma alavancagem altíssima e mais da metade, praticamente metade dos seus ativos foram financiados, estão sendo financiados com recursos de terceiros. E o fundo hoje tem mais de 60 mil cotistas na sua base. Vamos lá então, para iniciar aqui os comentários do gestor, o fundo novamente declarando aí 10 centavos de distribuição, né? Para quem detinha o fundo aí no dia 31 de agosto, o fundo é um fundo na base 100, tá? É um fundo na base 100, só que tem distribuído proventos de fundos na base 10, porque caiu muito no mercado aí o fundo, né? Muitos problemas aí de vacância, né? Alavancagem fez o fundo cair aí e fechar agosto a R$ 22,26 a cota patrimonial. Fundo que pagou no último dia 15, tá? E ele fala aqui, fundo finalmente a gestão começou a fazer uma movimentação aí, um esforço maior, né? E conseguiu aí finalmente locar um conjunto aí 1601 do edifício Tower lá em Alphaville, região aí que realmente tem um estoque muito grande de lajes corporativas e não tem as ocupações aí não tem acontecido, tá? Então ele funda aí no dia 28 de agosto, firmou um contrato aí no edifício Tower, 379 metros quadrados, prazo de vigência de 60 meses a partir de 1º de setembro. Dia 16 o fundo também divulgou a venda dos conjuntos 1103 e 1104 no mesmo edifício, tá? Lá em Barueri, por 7 milhões e meio de reais. E o recurso já foi utilizado para amortizar aí saldos de obrigações que o fundo tem com operações de securitização de recebíveis ou os CRIs aí, as obrigações que ele tem perante alguns credores. Bom, mais para baixo a gente vai verificar que ele cita aqui, né, na página 10, tem alguns gráficos ali falando sobre a alavancagem do fundo, a gente vai chegar lá. E mais aqui, por fim, ele fala sobre o mercado de lajes corporativas, como é que o fundo, né, absorveu a questão da pandemia, então foi muito sofrido, ainda está, né? O fundo sofrendo aí ainda reflexos da pandemia. Fluxo financeiro, então, aqui do fundo, para fazer aqui um resumo, né? Então, 3 milhões e 100 foi a receita de agosto, né? Receita de locação de quase 3 milhões de reais, o restante aí é rendimento de caixa. E a gente vai ver, inclusive, que o fundo não tem pouco caixa não, tá? Não está com pouco caixa em relação ao que ele tem recebido de receita. A gente vai ver na análise financeira que ele não está com pouco caixa não, pela dificuldade que tem se apresentado em distribuir os proventos. Bom, as despesas de 2,2 milhões de reais, né? Então o fundo tem alavancagens aqui altíssimas que chegam aqui a 1,3 milhões de reais de despesas financeiras. O resultado cai para 859 mil reais. O fundo distribuindo ali os mesmos 10 centavos, né, dos últimos meses, 731 mil reais de distribuição. Quando a gente pega aqui no ano de 2023, o fundo
está distribuindo menos do que os resultados auferidos. Isso é importante. O fundo aí está com dificuldade financeira, né? Apesar do caixa que a gente vai ver dele. Mas aí tem muitas obrigações aí para pagamentos e está tendo que, inclusive, que vender imóveis. Tá? E não está com caixa baixo, mas não é o suficiente para suprir as suas demandas aí de obrigações no curto prazo. Tá? É importante que se frise isso. E dentro dos últimos 12 meses, a gente verifica que o fundo distribuiu quase R$ 1 milhão a mais do que os resultados auferidos nos últimos 12 meses. Então, o fundo ainda está no débito, né, se pegar aí os últimos 12 meses. Dentro do resultado financeiro, a gente verifica então aqui que o fundo tem resultados aqui muito ruins, né, dentro da distribuição por cota, por exemplo, e tem mantido os 10 centavos de distribuição. Os resultados têm sido mais constantes nos últimos 4 meses, né? Mas o fundo mantendo os 10 centavos aí de distribuição desde fevereiro de 2023. E aqui a distância que ele está hoje em relação ao seu valor patrimonial. O fundo está bem distante realmente aqui do valor patrimonial, em torno aí de quase, na verdade, quase 70% descontado no mercado. Um pouquinho menos, né? Mas quase 70% descontado não. Mas é abaixo do seu valor patrimonial, né? E aqui a gente verifica que a tendência, né, o preço baixo no mercado, a liquidez também acaba reduzindo, né, acompanhando o preço de mercado. Então está em torno de R$ 300 mil o volume negociado no mês. E aqui a gente verifica que o giro de cotas até foi um pouquinho acima da média, 4,7%, né? Normalmente gira entre 2% e 3%, e o volume negociado foi um pouco mais de 7,6 milhões de reais. Mais para baixo a gente vai verificar a rentabilidade. Então o fundo teve inclusive um pequeno aumento ali no valor do preço de mercado de 0,15% de ganho de capital, né? Isso aqui é em relação ao início de agosto, né? Não em relação ao valor patrimonial, mas a cota no início de agosto e a cota no final de agosto valorizou em 0,15%. E mais, o retorno aqui do fundo foi de 0,18% negativo, né? Dentro ali do total, então, apurado. Bom, mais para baixo a gente vai verificar o portfólio, nada mudou, 97% são imóveis, 100% dos contratos são contratos típicos, ainda a maioria aqui representando maiores percentuais da sua receita, a Shopee, que tem contrato um pouquinho mais longo. A gente vai ver esses prazos dos contratos aqui dentro do informe, dos informes, tá? Então tem aqui os percentuais, o principal locatário é a Shopee, comércio eletrônico, né? GPM e GPM é a principal correção dos contratos, 60% o outro é o IPCA. E a gente verifica que nas próximas atualizações contratuais, o principal vai ser em impacto maior, né? Vai ser em outubro, 23% da sua receita será reajustada, e vencimento dos contratos, 88% só vence a partir de 2025. Mas 2025 já está logo ali, né? Daqui a 2 anos, a menos de 2 anos, né? Já é 2025, então é bom ampliar um pouquinho aqui esse gráfico para a gente ter pelo menos uma noção de médio prazo, né? Importante aí a XP fica olhando para isso aí, porque os relatórios estão vindo com esses prazos aqui muito curtos. A gente pensa que é alguma coisa importante, mas não é, porque o 2025 já é daqui a 1 ano e 3 meses. Bom, aqui a gente verifica a vacância, a evolução da vacância, que na verdade não está tendo uma evolução muito boa, né? Reduziu agora 1% em relação a julho, com aquela ocupação lá no E-Tower. E esses três são os imóveis atualmente aí do fundo no seu portfólio. O fundo vendeu os outros imóveis, né? Então agora tem 3 imóveis performados, 206 conjuntos prontos, não tem empreendimento em construção. São 14 locatários, sem inadimplência, e vacância física 46%, e a vacância financeira também 46%. Finalmente eles me ouviram e igualaram esse valor, né? Porque não tem sentido você falar que tem 0% de vacância financeira tendo 46% de vacância física, sendo que você não está recebendo por nada dessa vacância física, né? Então não tem sentido. Finalmente eles me ouviram e igualaram aqui a 46%. É claro que eu não sei se foi isso, né? Mas eu sempre reclamei aqui que esse 0% não tinha sentido. Bom, esses são então os imóveis do fundo, né? São 3 imóveis aqui, 2 em Alphaville, né? Região que realmente está muito ruim aí para o fundo fazer as locações. E lá na Brigadeiro Faria Lima, que eu pensei que fosse um pouquinho mais célere aí
as ocupações por ser bem localizado, mas não foi bem assim. E o fundo ainda segue com uma vacância também alta lá na Faria Lima, vários itens lá, várias áreas vagas também no Faria Lima. Esse aqui são os contratos, né? Então já tem contrato vencendo, inclusive, nesse mês, né, de setembro de 2023. Vamos ver se eles já renovaram. Então, acho que já renovaram, que era quem tá para sair. Depois eu vou dar uma verificada aqui, mas era até um contrato que vencia em setembro de 2023 e pelo jeito aqui ele foi renovado e esticado. Então aí era da, se não me engano, era da Merck, contrato que já vencia agora em 2023. Bom, então não tem contrato vencendo agora, foi renovado então pelo jeito, né? O próximo a vencer aqui é novembro de 23, que é da Netflix, né? Netflix vence agora em 2023, em novembro. Bom, aqui é a questão de mercado, não vou ler isso aqui de novo, né? Isso aqui depois você pode fazer a leitura. Então, aqui na página 10 ele dá a lista das alavancagens que o fundo tem atualmente, são 588 milhões de saldo devedor ainda. O fundo tem uma alavancagem altíssima, né, ainda a pagar relativo às aquisições do Itower, do Evolution, e esse REC 2017 é do Faria Lima, tá? É do Faria Lima, 197 milhões aí que o fundo ainda tem a pagar. Bom, e esse aqui é o que ele também é o saldo residual do devedor que ele tem que pagar também se não me engano, em dezembro, né? Então ele tem aí algo a pagar ainda do Faria Lima Plaza, né, que está aí no curto prazo, o fundo segue negociando, inclusive. Né? Bom, vamos partir lá para a análise financeira do fundo. Então a gente vai verificar aqui dentro da análise financeira, como você já acompanha alguns fundos aqui, a gente falando dos fundos de crédito. Esses informes dos fundos de tijolo são um pouquinho diferentes, né? Ele tem aqui os imóveis reais, né? Aqui estão então as matrículas que ele tem no edifício Evolution, aqui no Itaú e aqui no Faria Lima. E aqui nos dois imóveis que ele já vendeu, né, inclusive, né? Aqui são os contratos, né, o prazo de vencimento aí dos contratos, os percentuais. Então, 69% deles vence a partir de 36 meses. Principal índice é o IGPM. E aqui são os contratos, né, como ele está no trimestral, isso aqui foi o encerramento do semestre. Tinham aqui de setembro de 23 da Nubank, que não está mais naquela lista lá dos relatórios, né? Do relatório. Vamos voltar lá para o relatório então. Vamos ver aqui a Nubank, se foi renovada, né? Importante de acompanhar isso aí. Vamos ver se a Nubank aqui na lista dos locatários. Não vejo a Nubank aqui. Não vejo a Nubank aqui. Então não tem informações. Se a Nubank tem outro nome, eu não sei, mas não está aqui na listagem dos imóveis dos locatários, né? Dos imóveis do fundo. Bom, então vamos depois procurar saber aí informações do vencimento do contrato da Nubank lá no edifício Rebouças, mas na verdade o edifício Rebouças foi vendido, né? Em que o Evolution, o E-Tower, a Faria Lima, então o edifício Rebouças foi vendido, então realmente não está mais na listagem do fundo. O edifício Santa Catarina também foi vendido, então esses dois aqui, Nubank e Ocean, não está mais na listagem do fundo, né? Por conta disso. Aqui são participações que o fundo tem, ó. Essa participação é REC 2017, é da Torre Faria Lima, né? O edifício Faria Lima, 413 milhões de reais. Aqui são os fundos que ele tem na carteira. Na verdade é onde ele investe o caixa do fundo, tá? Isso aqui é os investimentos de caixa e esses são os ativos de necessidade de liquidez, ou seja, as disponibilidades, né? Provavelmente a soma disso aqui é a soma disso aqui. E os aplicados em renda fixa é exatamente esses 17 milhões que estão aplicados aqui em cima, tá? Então o fundo tem aí um valor considerável de quase 18 milhões de reais, né? Quase 17 milhões e meio de reais investidos e em disponibilidade de caixa, né? Por isso que eu falei, é um valor considerável, mas o fundo tem aquelas obrigações lá, né? A obrigação,
por exemplo, que a gente viu lá de 25 milhões, né, a pagar lá do edifício Faria Lima. Então é um caixa alto em relação aos resultados que ele tem oferido, mas não é o suficiente para cobrir as suas dívidas. E o que a gente verifica aqui, ó, o fundo tem distribuído menos nesse semestre, menos do que 100%, ele tem feito aí um caixa, né, mantido um caixa mensal ali de sobra de caixa, né, 97% e meio é o que ele distribuiu no semestre. Quando a gente vai para o mensal, a gente verifica aqui, é um fundo com mais de 1 bilhão em ativos, né? 1 bilhão 008 em ativos, patrimônio líquido dele de 514 milhões, ou seja, metade é financiado com os passivos, que são os recursos passivos exigíveis, né? Não exigíveis, que são financiados com recursos de terceiros, né? E a gente verifica aqui que ele encerrou o caixa, né? Acumulou um pouquinho mais, 18,2 milhões em caixa. E quando a gente vai lá nos valores a receber, a gente verifica que o fundo tem valores a receber. De aluguel, provavelmente aluguel de agosto, que vai ser recebido agora em setembro, que vai vir para o próximo relatório, né? 15,3 milhões de venda de imóveis, ainda do que ele vai receber, e 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de outros valores a receber. E quando a gente vem aqui para o caixa, então o passivo, na verdade, né? Total do passivo, o fundo tem aí diversos passivos a pagar. Ó. Adiantamento de venda de imóveis 75 milhões, 389 milhões de obrigações por securitização de recebíveis ou os CRIs do fundo, né? E outros valores a pagar de 27 milhões e meio, provavelmente esse aqui que ele tem que arcar agora no curtíssimo prazo, tá? Esses 27 milhões e meio, mas ele está com 18 milhões em caixa. Então o total de passivo do fundo é quase meio milhão de reais. Então praticamente metade dos seus ativos são financiados com recursos de terceiros, ok? Então o fundo aí segue, né, um caixa alto, porém uma dívida ainda alta a pagar que o caixa ainda não cobre, isso olhando os valores aqui frios dos relatórios dos informes mensais, ok? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é curtido do XPPR11. Eu não sou curtido do XPPR11, tá? O fundo segue aí tentando uma gestão mais ativa, né? Tentando se recuperar. Primeira coisa que tem que fazer é reduzir realmente a vacância para a receita dar uma aumentada aí, né? Mas está difícil, né? A Alphaville ainda está um elefante branco aí para muitos fundos, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.